Para a sua Bíblia, em Apocalipse, nós estamos estudando sobre as igrejas da Ásia Menor e hoje nós vamos estar estudando sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua paciência, tua fé e tua paciência. E eis que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não te arrependeres das tuas obras. E ferirei de morte teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo vós, um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo que a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o tendes, retende-os até que eu venha. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, nós estamos na tua presença e mais uma vez eu estou na responsabilidade de ministrar a tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida dos irmãos que vieram, dos obreiros, meus companheiros, amigos, que militam comigo nesta boa obra. Peço-te que nessa noite abra-me a porta da palavra para a glória do teu nome, a fim de que o teu povo saia edificado e o teu nome glorificado. Eu oro em nome de Jesus. A igreja de Tiatira. Eu estava essa semana estudando sobre esta igreja e refletindo, já há alguns dias lendo o texto sagrado, buscando um conhecimento melhor e maior para trazer aos irmãos uma palavra sólida e sadia. E como a título de introdução e também informação para nós estarmos situando sobre a cidade de Tiatira. João, ele recebe do Senhor Jesus uma ordem para que ele escrevesse cartas do Senhor Jesus, para entregar-se cartas às igrejas da Ásia Menor. Eram mais cidades, porém o Senhor Jesus escolheu 7 cidades, 7 igrejas, porque elas representam os tipos de igrejas que existem. Tiatira era uma cidade menor, importante e menor das 7 cidades que foram dirigidas às cartas. Tiatira era um pequeno centro industrial que ficava na estrada principal que dava acesso a Pérgamo e Laodiceia. Tiatira era também uma cidade operária, tinha numerosas associações comerciais, carpinteiros, tintureiros, comerciantes, fabricantes de tecido e outros profissionais. E é importante destacar que cada associação tinha o seu Deus, que reuniu seus membros para participar dos festivais promovidos por essas associações. E em tais celebrações tinham banquetes oferecidos a ídolos e orgias sexuais. Podia um cristão participar desses banquetes? É a resposta que nós vamos estar olhando dentro das Escrituras. Este era o problema de Tiatira.
Não havia ameaça de perseguição, mas o perigo estava dentro da igreja. E eu vou estar dividindo essa palavra em 3 momentos, conforme o texto ele é direcionado. Primeiro momento, como Jesus se identifica a esta igreja. Em cada carta, em cada igreja, o Senhor Jesus, ele identifica a igreja daquilo que ele é de uma forma. Ele pega a realidade da cidade e apresenta-se diante do povo, a fim de que as pessoas conhecessem esse Deus. E a igreja de Tiatira, Jesus se identifica esta igreja como, primeiro, filho de Deus. Olha o que diz o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. É interessante, eu volto aqui a falar de um assunto que eu já compartilhei com os irmãos em outras ocasiões. Deus direciona essa carta ao anjo da igreja. Porque Deus trata primeiro com o pastor, para depois Deus tratar com a igreja. E Deus direciona ao anjo da igreja de Tiatira. E Jesus identifica-se ao anjo da igreja. Primeiro, ele identifica-se como filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. E quando Jesus se identifica como filho de Deus, porque essa expressão filho de Deus foi uma das grandes expressões que trouxe uma grande confusão, armações ciladas dos fariseus que pelejaram contra Jesus, quando Jesus se declarou filho de Deus, logo sendo Deus também. E quando nós observamos essa expressão filho de Deus em Mateus capítulo 3, o versículo 16, quando o Senhor Jesus, ele, ao ser batizado, a Bíblia diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele traz a sua identidade como filho de Deus. Sendo filho de Deus, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós. Então, como nós já estudamos e sabemos, Jesus, ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e também ele é Deus. E aqui Jesus se apresenta ao anjo, ao pastor da igreja, dizendo, isso diz o Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus também aparece em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Quando o Senhor Jesus, ele transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, em particular a um alto monte. E a Bíblia diz que, versículo 5, capítulo 17 de João, e eis que estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. É justamente o Filho de Deus que identifica-se como remetente da carta. Quem estava escrevendo a igreja de Tiatira, ao anjo da igreja, e a igreja de Tiatira era o próprio Filho de Deus. Olha, pense você receber uma carta do próprio Senhor Jesus. E ele coloca alguns adjetivos daquilo que ele é. Ele diz, isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. E é interessante que o Senhor Jesus, quando identifica como olhos, como chama de fogo, ele está falando que ele consegue, com seu olhar, penetrar os lugares mais secretos da alma do homem. Diante dele não há disfarce nem engano. Os olhos de Jesus é tão penetrante, tão poderoso, que ele consegue entrar e sondar e ver o profundo do coração do ser humano.
e nos olhos dele não existe disfarce nem maquiagem. Ele consegue ver o por dentro, ele conhece o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. E ele estava dizendo ao pastor de Tiatira: quem está escrevendo para você, pastor? Sou eu, filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. O meu olho, ele penetra profundamente. E nós servimos a esse Deus, e servimos a esse Jesus, que é o Filho de Deus, e que tem olhos como chama de fogo, que penetra, e que sabe, e que entende, e que vê o profundo da nossa alma, do nosso coração. E ninguém consegue escapar dos olhos de Deus. Salmo 139, depois os irmãos leem em casa, traz algo muito importante sobre o poder do nosso Deus. Para onde fugirei eu da tua face? Ele fala: se eu descer ao Seol ou subir às mais altas alturas, ali também tu estás presente. Jesus identifica ao anjo da igreja como o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. A expressão latão reluzente significa que Jesus julga a igreja, separa o joio do trigo, aniquila e esmaga todo o pecado. Jesus estava dizendo assim ao anjo da igreja: sou eu mesmo, o Filho de Deus, que consigo ver o que você não vê. Eu vejo o profundo da sua mente, do seu espírito, e eu estou com os pés reluzentes. Ou seja, eu vinha hoje para julgar esta igreja. E aqui Jesus começa a trazer o diagnóstico da vida da igreja, daquela igreja. Primeiro, Jesus se apresenta à igreja, mostrando quem é que estava falando. E agora, no segundo momento, Jesus traça o diagnóstico da igreja de Tiatira. Vamos ver a análise do Senhor Jesus para aquela igreja. E essa análise também hoje cabe a nós. A gente está olhando para dentro de nós. O Senhor hoje dizendo assim: eu estou aqui analisando esta igreja. E Tiatira, como eu já disse no vídeo que eu enviei para os irmãos que ouviram um vídeo rapidinho que eu faço nos dias de culto e ensino, nós vamos observar algumas qualidades, e dentre elas uma das qualidades que somente a igreja de Esmirna, de Tiatira, tinha. Olha o que diz o Senhor Jesus, fala sobre a igreja de Tiatira. Versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são maiores do que as primeiras. E quando nós vimos nas outras cartas, nas outras igrejas, o capítulo 2, versículo 2, Jesus falando à igreja de Éfeso, ele diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Na igreja de Esmirna, ele diz: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. A igreja de Pérgamo, o versículo 13 diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que és onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. A igreja de Sardes, ele diz: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. A igreja de Filadélfia, ele diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Laodiceia, o versículo 3,15 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. E somente a igreja de Tiatira, em todas elas, Jesus diz: eu sei, ou eu conheço as tuas obras. Porque o olhar de Jesus é tão penetrante, em qualquer lugar ele sabe e conhece as nossas obras. E quando ele chega à igreja de Tiatira, ele traz um destaque importante. Aquela igreja tinha algo
tão prioritário na vida de um cristão, que o Senhor Jesus faz questão de destacar. O que era? Era o amor. Tem algumas traduções que diz caridade, mas o texto no original usa da palavra ágape, que é o amor de Deus. É o amor incondicional. É o amor que, mesmo não sendo amado, a pessoa ama. E esse é o amor de Deus. Essa igreja tinha essa qualidade. Ela amava Jesus. Ela amava de uma forma extraordinária. Ela amava até mais do que as outras igrejas, porque o Senhor Jesus destacou essa qualidade importante na vida de um cristão. É o amor. Jesus está dizendo assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor. Vocês, igreja, vocês amam de verdade. Porque Jesus não é mentiroso. Jesus, ele é a verdade. Portanto, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca mentiu e não vai mentir. Ele está dizendo que essa igreja tinha amor, porque verdadeiramente essa igreja amava, como o amor de Deus, como o amor de Jesus. Jesus falou: eu conheço tuas obras, o teu amor, o teu serviço, eu sei que vocês trabalham. Eu sei que vocês têm fé. E eu sei que vocês também têm paciência. E algo também importante, que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, eles cresceram em prática cristã. Eles não ficaram estagnados. Eles melhoraram. Essa igreja, ela cresceu na simplicidade do evangelho. As últimas obras dela eram maiores. O trabalho deles, por último, eram melhores, maiores do que as primeiras obras. E esse é o grande desafio da igreja, de sempre melhorar. A gente cantava o hino no coral, sempre melhorando. Canta ainda, né, bem? Sempre melhorando. E essa igreja estava nessa pegada, sempre melhorando. E Jesus destaca essa qualidade importante, porque o primeiro diagnóstico de Jesus à igreja é que ele vê uma igreja fervorosa. Quando Jesus sonda a igreja, um grande médico dos médicos traz um diagnóstico. E ele traz assim, dizendo assim: você é uma igreja fervorosa. Nisso vocês estão de parabéns. Aí o segundo análise do Senhor Jesus, ele começa a trazer um problema que tinha na vida da igreja. Jesus vê uma igreja que tolerava o pecado. Como que pode uma igreja tão amorosa, tão fervorosa, tão cheia de fé, mas que tolera o pecado? E nós vamos ver aqui agora mesmo dois tipos de pessoas dentro da igreja. Porque dentro da igreja há a verdadeira igreja. É até difícil de entender isso, mas é a grande verdade. Existe dentro da igreja de Jesus, no cartório do céu, nomes. E talvez alguns nomes são membros da Assembleia de Deus, estão ligados lá, e outros não estão ligados lá. E Jesus, ele tem interesse que o seu nome esteja ligado aqui, porque tem a igreja organização e igreja organismo, mas que o seu nome esteja no cartório do céu. Viu? Que o nosso nome esteja no cartório do céu. E eu sei que ele está. Aí o Senhor Jesus começa agora, a partir do versículo 20, trazer uma revelação de algo que acontecia dentro daquela igreja. Jesus, ele é tão extraordinário em disciplinar a igreja. Ele é tão fantástico a forma que ele usa. Eu acho tão lindo isso. E Jesus, antes de mostrar os defeitos, ele mostra as qualidades. Jesus sabe que você
tem qualidade. Ele sabe que a gente tem qualidade. Mas ele também conhece onde nós precisamos melhorar. Aí Jesus foi... Eu fico pensando aqui, o anjo da igreja de Tiatira, lendo aquela carta, devagarzinho, né? Eu sei as tuas obras. Ele falava, glória a Jesus. O teu amor, nossa, obrigado, Jesus. O teu serviço, aleluia. A tua fé, glória a Deus. A tua paciência, Jesus, eu estou chegando lá. As tuas obras, últimas obras, são maiores do que a primeira, graças a Deus. Aí o pastor já estava empolgado, né, meio inchado, inflado. Eu penso que estava já meio inflado. Nossa, eu sou um grande pastor, minha igreja está 100%. Aí ele começa a ler mais as linhas posteriores. Aí Jesus usa uma preposição, mais. Aí ele sabia, meu Deus, tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Aí ele diz, mas tenho contra ti o tolerares e toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Eu lhes dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Jesus vê uma igreja que tolerava o pecado. É interessante que Jesus não maqueia a verdade nem esconde os pecados da igreja. A falha da igreja de Tiatira era de tolerar Jezabel, uma mulher que se dizia profetiza. Eu vou citar uma frase, não é minha, é de William Becker, um grande pastor, estudioso da palavra. Eu achei interessante essa frase. Ele fala que havia duas características dessas associações que podiam resultar inconvenientes para os cristãos. Como eu disse para os irmãos, essa cidade é uma cidade comercial. Existiam associações dentro daquela cidade. Como em Araguari tem algumas associações. Existiam algumas associações e as pessoas eram crentes, mas eram cidadãos. Nós somos crentes, somos cidadãos de Araguari, somos cidadão brasileiro. Nós temos a nossa identidade do céu, porém nós também temos a nossa identidade humana. A gente não foge dessa realidade. Nós estamos aqui, somos cristãos para influenciarmos o mundo. E nós estamos junto com o mundo, porém não podemos contaminar com o mundo. Aí ele fala assim que havia dessas associações. Qual que era a problemática dessas associações que Jesus estava repreendendo? Em primeiro lugar, celebrava periodicamente banquetes. Esses banquetes, como era habitual, tinham lugar nos tempos pagãos. Mesmo que se fosse feito em uma casa particular, iniciava e concluía com algum tipo de rito religioso. A carne comida por eles era sacrificada aos ídolos. A igreja de Tiatira possuía o amor, mas não a sã doutrina. E é interessante que a igreja de Éfeso era o contrário. Vocês lembram da igreja de Éfeso? O que eles tinham? Doutrina. O que eles não tinham? O primeiro amor. A igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. E Jesus falou para a igreja de Éfeso: vocês estão muito bem, vocês sabem discernir as coisas, vocês conhecem minha palavra, mas vocês deixaram de me amar como vocês amavam. A igreja de Tiatira, Jesus falou assim: vocês me amam de fato, mas vocês não estão cumprindo a palavra de Deus. Nenhum extremo funciona. É necessário o equilíbrio, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja de Tiatira tinha amor, porém não tinha doutrina. E o resultado era devastador. Nós precisamos ter o equilíbrio. A igreja precisa de ter o equilíbrio. Eu tenho dito para os irmãos aqui, vou repetir: o conhecimento sem a graça é farisaísmo. E graça sem conhecimento é fanatismo. Aí eu quero só cheio do poder. Só quero orar, jejuar, buscar, mas eu não quero conhecer a Bíblia. Aí vira um fanático.
começa a falar coisas que não estão nas Escrituras. Não, eu só vou ser um grande teólogo, só quero estudar a Bíblia, mas eu não quero me encher da graça, eu não quero buscar a Jesus, eu não quero orar, não quero ter minha vida devocional, não quero jejuar. Aí vai ser farisaísmo. Nós precisamos de ter o equilíbrio. Nós precisamos de ter o equilíbrio. A grande problemática de alguns cristãos é que não tem o equilíbrio. Ou buscam demais, estudam demais e oram menos. Ou oram demais e estudam menos. Mas Jesus está falando, quer que nós oremos, mas que estudemos. Ele quer que você busque a Deus, tenha uma vida devocional, mas que você estuda as Escrituras. Jezabel era uma mulher que se dizia profetisa. Isso aqui eu achei interessante, olha o que diz o texto. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela não era profetisa. Ela mesmo se intitulou profetisa. Ela mesmo que, não, eu sou profetisa. E trazendo isso para a atualidade, gente, atualmente existem muitos que auto se denominam pastores, profetas, porém não passou no crivo da palavra, não sujeitou nenhuma liderança, auto se consagrou. E o resultado é catastrófico, pois conforme Jesus disse, cego, condutores de cego. A gente ouve tantas histórias bizarras que você parece assim que não existe, mas que existe. Eu mesmo acompanhei uma situação de um irmão que foi orar e gostava muito de orar no monte. E eles foram orar no monte como membro. Aí ele voltou como um pastor. Porque disse que Deus falou para ele, não, você é pastor. Não tinha ninguém para ungir ele, ele mesmo pôs a mão na cabeça dele, eu te consagro a pastor. Aí já desceu do monte como pastor, rumou um título, né? Porque a coisa mais fácil hoje é você comprar um título de pastor. Só procurar na internet, você compra os títulos, né, que vende. Aí ele rumou já um título, né? Ele mesmo se empolgou ali, orou, pôs a mão na cabeça dele, não tinha ninguém para consagrar ele, porque o homem sério não ia consagrar ele mesmo, pôs a mão, eu te consagro, pastor, eu mesmo. Já desceu do monte e já queria que todo mundo tratasse ele como pastor. Eu sou pastor. Nem irmão aceitava falar, não, eu sou o pastor. Irmão, não sou irmão, sou pastor. E esta mulher, que isso já é antiga, irmãos, ela mesma levantou a bandeira e falou assim, eu sou profetisa. Mas não era. Ela mesma se auto-intitulou. E com isso houve grandes prejuízos. E era alguém que infiltrava engano na vida da igreja. O que ela estava incentivando? Que as pessoas se prostituíssem, que as pessoas comessem carnes sacrificadas, que as pessoas podiam reunir nas associações e vir no culto adorar a Deus e ao mesmo tempo banquetear com um banquete de demônios. E está tudo certo, está tudo bem. Jesus falou assim, está tudo errado. Meu povo é santo. Eu não quero isso para o meu povo. Aí Jesus falou assim, vocês estão tolerando isso. Porque isso estava diante dos olhos das pessoas. E tem uma ramificação histórica que ela é muito destacada, porém não quero estar afinando sobre ela, que é outra problemática, que o Senhor Jesus ele vem trazer em xeque, dizendo, eu conheço as suas obras, sei que vocês estão tolerando, vocês estão aceitando essa mulher fazer o que quer fazer com a minha casa. E quando se trata dessa prostituição, nós devemos entender algumas coisas. Será que era apenas literalmente? Ou era uma forma metafórica? Refere-se à imoralidade sexual ou à infidelidade espiritual a Deus? Porque existe versículo na Bíblia que trata do adultério, mas não adultério físico, o adultério espiritual. Como nós vemos lá que, por exemplo, Israel é esposa de Deus. Abre a sua Bíblia, Isaías 54, versículo 5, por favor.
Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, e o Santo Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra. Deus, ele é esposo de Israel. E no Novo Testamento, 2 Coríntios 11, 1, a igreja é esposa de Cristo. Olha que Paulo diz: tomara que me suportasse um pouco da minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. E por vezes, em Israel e agora na igreja, havia um adultério espiritual. E quando acontecia esse adultério? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo 14. Existem muitas vertentes, porém eu não quero me ater a todas devido à eximidade do tempo. Êxodo 34, 14. Porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é ele, para que não faça concerto com os moradores da terra, não se prostitui após outros deuses, nem se sacrifica a outros deuses, e tu, convidado deles, coma dos teus sacrifícios. A imoralidade que Jezabel apresentava nesse texto era tanto física quanto espiritual. E o julgamento de Cristo começa sobre a igreja. Porque líderes que pregam um falso evangelho, chegará o tempo que eles serão julgados pelo próprio Cristo. E eu estava lendo essa palavra que eu fiquei assim, hoje fiquei impactado com essa palavra. O versículo 21 e 22. Primeiro versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. O que é isso? É a longanimidade de Deus. A pessoa peca, ensina errado, ensina heresias, ilude as pessoas, são cegos, condutores de cegos, falsos profetas, pseudos profetas, que falam em nome de Deus, que profetizam em nome de Deus, mas são apenas palavras para engodar o seu coração, o seu orgulho. E Deus vai dando tempo, ele vai dando corda para a pessoa se arrepender. E muitos, alguns, não se arrependem. Aí vem o julgamento, vem o juízo. O juízo de Deus, quando chega, ele chega forte. Olha o que diz o versículo 22. E eis que, porém, numa cama, e sobre os que ela adulteraram, com ela virá grande tribulação, se não se te arrepender das tuas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Que Deus vai dando cordas. Irmãos, não se escandalize com os escândalos. A gente tem que ter maturidade para isso, tá? Existem muitas falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores, falsos homens de Deus, são cegos, condutores de cego, eles estão levando, e Deus está deixando, dando corda, profetizando da carne, enganando o povo, enganando as pessoas, aí um dia a conta chega. E Deus vai dando tempo. Deus é longânimo, mas a conta chega. Aí quando a conta chega, Deus fala assim, eu vou colocar numa cama. Por que numa cama? Porque eles se prostituíram em camas. E aonde que eles pecaram? Porque existe a lei da semeadura. O que se planta, colhe. E Deus ainda fala assim, e ferirei de morte a seus filhos. Será que Deus mata um crente? Será que ele mata? Mas estamos no tempo da graça. Mas ele mata. Ele vai dando corda. Se não houver arrependimento, ele trabalha até a última instância. Por que Deus fez isso? Para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. De vez em quando vem um escândalo.
Quando vem um escândalo, irmãos, fique em paz, seu coração. Desanima não, viu? Os homens escandalizam, Jesus não. Quando vem um escândalo, é porque a taça da ira de Deus já chegou no limite. Deu lugar para arrependimento, mas não quis arrepender. Aí, de repente, bum, explode. Mas era tão eloquente, falava tão bem, profetizava tão bem, falava o que eu queria ouvir, mas estava levando uma vida de engano. Aí Jesus deu tempo para arrependimento, mas o coração tão endurecido, aí Jesus veio e trouxe a justiça. Então, quando vem o escândalo da igreja, quando manifesta-se a iniquidade, em tantos outros lugares que pode acontecer no nosso universo e que acontece no cristianismo, descanse seu coração. Jesus está falando assim, eu estou no comando da igreja. Uma hora a conta chega. E quando chegar, Deus fere até de morte. E Deus os guarde, guarde a mim. E guarde cada um dos meus companheiros. Ele fala assim, eu faço isso para saber que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Primeiro diagnóstico, Jesus traça uma igreja fervorosa. Depois, Jesus mostra uma igreja que tolerava o pecado. Mas agora também Jesus mostra que dentro daquela igreja, Jesus vê fiéis no meio dos infiéis. Não foi isso que Acabe falou? Senhor, eu estou sozinho. Deus falou para ele, não, fica tranquilo. Tem mais 7.000 homens aí, que não se dobraram. Então, no meio da contaminação, existem homens de Deus. Existem vasos, instrumentos de Deus que não se contaminaram. E glória a Deus por essas vidas, são os remanescentes do Senhor. Aí Jesus viu, dentro daquela igreja, homens fiéis. O versículo 24 diz, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não poreis. O que Deus está falando assim? Eu sei que existem pessoas dentro desta igreja, Tiatira, que permaneceram fiéis a mim, que não se contaminaram, que não se banquetearam com o mundo, que não negociaram a verdade. E Deus sabe exatamente o nosso coração, quando nós nos posicionamos, Ele sabe. Dentro da igreja, Ele vê uma igreja verdadeira, fiel. Eu fico pensando no gemer do coração daqueles crentes fiéis de Tiatira. Talvez ele falava, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Faz uma obra, Jesus. Aí Jesus falou assim, eu estou chegando. Porque Deus tem, e Ele conhece os fiéis. Deus os conhece. Você que ora, você que jejuma, você que busca viver uma vida de santidade, renunciando os prazeres da carne para chegar à presença de Deus, Deus te conhece. E você que é fiel, Jesus tem uma promessa muito grande para nós. Porque Ele, o som do nosso coração, Ele conhece o profundo do nosso ser. E Ele está aqui nessa noite. Jesus sabe separar o joio do trigo, o fiel do infiel. Dentro da igreja de Tiatira tinha um grupo de irmãos que não tinham contaminado. Há sempre um remanescente na casa do Pai. Eu sou tão grato a Deus, porque sempre existiu e sempre existirá homens e mulheres fiéis ao Senhor. E o Senhor Jesus, eu sei que Ele pode contar com você, não pode? Ele pode contar com você. O importante é nós nos posicionarmos diante de Deus em oração, numa vida piedosa, de consagração. Jesus olha para nós. Às vezes você fica até no anonimato, mas você não sabe a eficácia da sua oração.
A sua oração toca o coração de Deus. Então nós temos que aprender aqui hoje que dentro da igreja tem os fiéis e os infiéis. Não se escandalize, porque a igreja, eu tenho dito para os irmãos e vou repetir, é a oficina de Deus. Aqui é igual a Arca de Noé, gente. Eu não estou chamando ninguém de bicho, tá? Só estou comparando aqui. Porque na Arca de Noé, quando entrou lá, que veio o dilúvio, aí Deus foi chamando os animaizinhos. Não foi isso? Entrou animal limpo e impuro. Todo tipo de animal entrou. Os que rastejavam, leão, todo tipo de animal. Tinha animal bonzinho, tinha animal que não era bom, tinha animal puro, impuro. Só que eles tinham que ficar todo mundo junto. Se alguém não quisesse ficar junto, tinha que sair. E sair para onde? Se ele saísse da arca, para onde que ele ia? O dilúvio ia morrer. Aí tinha que suportar uns aos outros. Ele olhava para ele e falava, rapaz, ô bichinho, eu te pego. Então, nós saímos da arca aqui, eu te pego. E todo mundo lá na arca, né? Um suportando a outro. A igreja é essa arca. Nós chegamos aqui é a oficina de Deus. Aqui chega gente de todo tipo. E as portas estão abertas, ficarão abertas aqui. Em nome de Jesus, chegarão pessoas de todo tipo, de todo tipo de gente. Aí você olha assim, será que existe jeito? Tem jeito sim. Aqui é o lugar onde Jesus conserta. Aqui é o lugar onde Jesus endireita. Aqui é a casa de oração, onde Jesus trata o coração do homem. Aí você olha a vida do homem antes de conhecer Jesus e depois que ele conhece Jesus, tem uma mudança radical. Isso é o poder do evangelho de transformar vidas. Quantas pessoas que nós conhecemos antes de conhecer Jesus, como se portavam, como viviam? Homens que batiam mulheres, pinguços, drogados, homens maldosos, iracundos, mulheres que eram más. Aí chegaram aqui na igreja, começou a ouvir a palavra, só que essa transformação, às vezes, ela vem gradativa. Vai melhorando aos pouquinhos. Sabe como que é a nossa vida espiritual? Cada dia a gente vai melhorando. É como esse templo aqui. Nós estamos melhorando, tá, gente? Fizemos uma salinha, está fazendo outra sala, começou as pinturas. É devagarzinho. Vai melhorando devagarzinho, mas vai chegar lá. A vida espiritual do crente é essa. Ele chega aqui, é confrontado pela palavra, começa a mudar de vida. Aí aquele homem que é bruto, sem educação, aí ele já começa a amar sua esposa, e começa a olhar para ela com outro olhar, com o olhar de Jesus. De repente, Deus já levanta ele já é um obreiro na casa de Deus, está ganhando alma, está fazendo a obra, porque aqui é o lugar certo de Deus agir com o seu povo. Aqui é a casa de Deus. Aí Jesus faz uma promessa para os fiéis. Ele diz assim, Apocalipse 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim essas minhas obras, eu lhes darei poder sobre as ações. Com vara de ferro as regerá, e serão quebrados com vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei estrela de Davi, da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus promete, primeiro, dar autoridade sobre as ações. Porque a igreja, isso aqui é escatologia. Jesus vai arrebatar a igreja e vai ter a grande tribulação, 7 anos. Jesus vem com a igreja para instaurar o milênio. A igreja vai reinar com Jesus. Nós vamos reinar com Jesus. Isso é bíblico. E essa promessa de reinar com Jesus é somente para os fiéis. E além de tudo, de reinar com Jesus, tem uma promessa que é gloriosa. O versículo 28, olha o que diz o texto. E dar-lhe-ei aos vencedores. Lê comigo, por favor, vamos ler junto? Dar-lhe-ei
a estrela da manhã. Mais uma vez, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Vamos ver quem é a estrela da manhã? Apocalipse capítulo 22, o versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vocês testificar essas coisas nas igrejas. Ele fala, eu sou a raiz e a geração de Davi. O que é a raiz? É o começo. A resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele é a resplandecente estrela da manhã. Aí o texto, Jesus está falando assim, olha, vocês que vencerem, vocês vão receber a mim. Vocês vão estar comigo. Vocês vão me ver como eu realmente sou. Hoje nós vemos como espelho, como enigma. Nós conhecemos Deus como espelho. Nós não conhecemos Ele como é. Mas se formos fiéis a Deus e amarmos Jesus e a sua palavra, vai chegar um dia que Jesus vai falar assim, hoje eu vou me revelar a vocês como eu sou. Aí nós vamos ver o Cristo ressuscitado, como Ele é. E andar com Ele, estar com Ele, juntinho dEle, amando Ele, adorando Ele, vendo aqueles olhos como chama de fogo, aquele cabelo branco como a lã, aquele olhar penetrante, o Cristo glorificado, tem uma promessa de nós, vemos Jesus como Ele é. E o versículo 29, ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Não é todo mundo. Quem tem ouvidos, que ouvidos? Espirituais. Ouvidos de ouvir essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor Jesus permaneça, gere em nossa vida o amor, o serviço, a fé, a paciência, mas que possamos ser firmes na palavra e não sermos levados nem enganados por nenhuma criatura, mas que possamos permanecer firmes nos pés do Senhor Jesus.